Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estou aqui com mais uma dica de história bíblica. Dessa vez eu estou com a história de Neemias, deixando claro que alguns personagens são da tia Érica Rangel, né? E alguns é da minha autoria. Então, eu precisei adaptar a história para que a história ficasse completa, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Tia Leine. Estamos aqui nesse canal para estar sempre dando dica para você de histórias, tá certo? Então eu estou aqui com um chapéu feito de EVA. Todo o material ele é confeccionado de EVA. Eu estou aqui com um colete, né, com um kit de material para construção, serrote, régua. Eu estou todo com esse material aqui para estar assim contando a história de um grande construtor, que esse personagem é Neemias. Então, Neemias, como todo mundo sabe, ele morava no palácio. Eu não vou estar contando a história toda, mas passando para vocês a dica. Então, esse personagem aqui, ele tem que estar sempre feliz porque ele vai servir ao rei, né? E eu peguei a dica da tia Érica Rangel de fazer essa boca que eu tiro e boto quando ele está triste, né? Que é quando o rei percebe a sua tristeza e pergunta para ele o que é que ele tem, já que ele não está doente nem nada. Mas ele, na presença do rei, ele tem que estar sempre feliz, certo? E ele recebe uma visita do seu irmão Anani, que vai contar para Neemias o que está acontecendo lá em Jerusalém, a destruição de Jerusalém, né, que o seu povo está passando necessidade, e assim Neemias ele fica muito triste, né? E ele era copeiro do rei, e ele se apresenta diante do rei Artaxerxes, né? E vai contar para o rei, né? E ela parece triste na hora que ele vai servir. Eu fiz aqui uma bandejinha e um copo, uma taça de vinho. E quando ele vai servir ao rei Artaxerxes, ele está com aparência triste e o rei pergunta o que é que ele tem, já que ele não está doente e que era uma tristeza de alma. Então Neemias ele fica com bastante medo, né, por o rei ter descoberto. Mas ele ora ao Senhor e o Senhor diz o que Neemias deve falar. Então Neemias conta para o rei o que está acontecendo na sua cidade, né, em Jerusalém. E fiz também Neemias intercedendo, essa mãozinha aqui, junto uma na outra, né? E mostra Neemias fazendo o seu momento de intercessão, clamando assim ao Senhor, que o ajude diante do rei e que dê sabedoria e palavras certas para estar assim na presença do rei. Então, quando o rei faz a pergunta, Neemias conta, pede algumas ajudas ao rei, e o rei concede assim, a autorização e pessoas que vão ajudar Neemias, manda cavalo, a carta pedindo madeira e tudo mais, que aí você vai lendo na história para poder contar, já que o meu objetivo aqui é só mostrar os personagens, né? Neemias tem uma equipe de trabalho, né? Fiz essa carrocinha, que também é a tia Érica Rangel, você pode pegar o molde desses personagens lá, menos de Neemias de joelhos, que foi criação minha, Anani também, foi uma criação minha, e ele lá encontra alguns inimigos, como Gesem, né? Foi um dos inimigos tentando botar empecilho para que Neemias não construísse. Nós temos Sambalate. Temos aqui também Tobias, né? Que era um dos personagens que estava lá para impedir a grande obra. Fiz um cartaz. Estou fazendo uma grande obra de modo que não posso parar. Fiz esse aqui para mostrar que quando Neemias chegou lá para dar uma volta em Jerusalém, ficou muito triste com a destruição da cidade, né?
E tudo isso fez com que Neemias tivesse diante de Deus sabedoria e articulasse pessoas para trabalhar, fizesse toda uma administração de forma correta para que ninguém impedisse o seu trabalho e que tudo desse certo. Então, quando ele soube que tinha alguns inimigos que estavam ali querendo atrapalhar, ele deu uma ordem ao povo, aos seus trabalhadores, que com uma mão tivesse com a sua ferramenta de trabalho e com a outra mão tivesse com a sua arma de guerrear, a espada, né? Então, eu fiz assim, para que, contando assim para as crianças, que eles trabalhavam dessa forma, né? Que Neemias, ele foi um grande administrador, ele fez tudo direitinho para que nada desse errado naquela construção. E também ele colocou alguns homens de vigia, né, observando se vinha realmente pessoas para guerrear. Então, Neemias diz, quando ele tocar a corneta, nós vamos saber que é hora de lutar. Então, a arma tem que estar sempre pronta. Nós vamos trabalhar sempre vigiando, sem vacilar. Porque quando a trombeta for tocada, nós vamos deixar nossa ferramenta de trabalho, vamos pegar a nossa espada e vamos lutar, né? E assim eles construíram, né? Neemias aqui mostra Neemias feliz, super feliz, contente, porque eles conseguiram construir as muralhas de Jerusalém. Aí aqui, né, por indicação das tias, você vai deixar alguns tijolinhos soltos, que você, na medida que vai contando a história, você pede para algumas crianças vir e colocar os tijolos. Nos tijolos você vai encontrar ter fé, não brigar, falar a verdade, ler a Bíblia, amor ao próximo, amar a Deus, louvar a Deus, falar de Jesus. Você vai colocar esses tijolinhos completando assim a cidade de Jerusalém. Aqui dentro, assim, a porta também é solta. Você que vai colocar na hora que está contando a história, tem um velcro aqui, e você coloca. Aqui dentro da muralha, a proteção deles, que é Jerusalém, e a nossa proteção é ruim de tirar, porque como a gente fica só, né? Mas a gente consegue. Vai estar o coração com o nome de Jesus, assim, certo? Que a nossa proteção hoje é Jesus Cristo. Ele é o nosso protetor. Então, depois de tudo pronto, Neemias coloca Hanani, o seu irmão, como governador. Neemias também se torna o governador do povo. Ele coloca Hanani como governador, vendo tudo que se passa lá dentro. E Neemias voltou para o palácio. Mas algum tempo depois, Neemias volta. E antes dele ir também, ele chamou Esdra, o sacerdote, que foi ler as leis dadas por Deus para que o povo não se desviasse. E assim Neemias volta para o palácio. Passou um tempo, Neemias pediu permissão ao rei para voltar, né? E quando chegou lá, ele ficou muito triste, porque o sacerdote Eliasabe se tornou parentesco de Tobias e colocou ele lá dentro do templo. E Neemias ficou com muita raiva, expulsou Tobias, né? Botou Tobias para fora, porque na casa de Deus é um lugar que é um lugar com ordem e com decência. E assim Neemias bota tudo em ordem novamente. Essa é uma sugestão que eu deixo para você da história de Neemias. Se você gostou, entre em contato, comente, faça pergunta e divulgue, né? Que Deus abençoe. Beijo e fique com Deus.